Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Magno Malta protestou contra a não realização das sessões não deliberativas no Senado. Ele relatou: "Hoje simplesmente foi dito que não iam abrir a sessão." O senador ponderou que o motivo poderia estar relacionado com a divulgação de depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas e questionou: "Não quero falar sobre militar nem sobre os depoimentos, até porque em nenhum momento eles falam em golpe. O golpe é narrativa da imprensa." Magno Malta disse: "E não tem sessão. E hoje eu queria até perguntar onde é que está a minuta do golpe, que eu nunca vi. Um estado de sítio? Quais são os pressupostos disso? A grande mídia nunca mostrou essa tal minuta do golpe. Eu queria falar sobre isso hoje e repetir isso a semana inteira." O senador lembrou: "Eu vi um vídeo do ministro Gilmar Mendes afirmando que não houve golpe, que não teve tentativa de golpe, que no máximo foi baderna. E foi baderna mesmo." Magno Malta apontou que Gilmar Mendes tem a coragem de falar as coisas e disse que gostaria de fazer a linha do tempo de coisas que ele vem falando, ponderando: "Vou ter que deixar para amanhã, porque hoje, segunda-feira, quando você tem sempre a sessão aberta para subir e fazer seu discurso, não teve sessão. Certamente por conta desse imbróglio acontecido no final de semana e desse vídeo que viralizou do ministro Gilmar Mendes, e eu vou ter que esperar até amanhã. Veja, Brasil, o que está acontecendo. Isso é no mínimo estranho, presidente Pacheco. É estranho." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram em uma petição contra a recondução de Pacheco, teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam.
quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda de famílias e empresas segue sendo subtraída dia após dia. Há mais de 32 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, pessoal, chegando aqui no Senado agora. Toda segunda-feira você não tem pauta, não tem votação. São sessões de debates. A sessão é aberta e as pessoas se inscrevem para discursar. Aqui que não tem ninguém, normalmente não tem parlamentares aqui, mas tem parlamentares que vêm para usar a tribuna exatamente para poder falar dos seus projetos, denunciar. E nesse último ano, coisas que vêm acontecendo no Brasil absurdíssimas. Hoje, não. Hoje, simplesmente, foi avisado que não tinha sessão, que não ia abrir sessão. Agora, por conta dos depoimentos que tiraram como é que se diz? O segredo de registro de depoimento de militares, eu não quero falar sobre os militares, nem sobre depoimentos, até porque em nenhum depoimento eles falam em golpe. O golpe é narrativa da imprensa falando sobre isso, fala golpe, golpe, golpe. Um abraço, irmão. E não tem sessão, não tem sessão. E hoje eu queria até perguntar assim, ó, onde é que está a minuta do golpe que eu nunca vi, né? Um estado de sítio, você tem que... Quais são os pressupostos disso que você tem que depois ainda votar no Congresso Nacional? A grande mídia nunca falou, nunca mostrou essa tal minuta do golpe. Eu queria saber se já postou em algum lugar, alguém manda para mim repostar também e eu poder realmente falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso hoje, né? E repetir isso a semana inteira, né? Sai aí um vídeo, já depois do dia 8, já é um vídeo do ministro Gilmar Mendes afirmando que não houve golpe, que não teve tentativa de golpe, né? Porque no máximo foi baderna. E foi baderna mesmo, né? E foi baderna mesmo. Mas o Gilmar Mendes, gostem, quem quiser gostar e quem não quiser gostar, que não goste, mas ele tem a coragem de falar as coisas. Eu ia fazer a linha do tempo de coisas que ele vem falando
e que realmente são assertivas, mas vou ter que deixar para amanhã, porque hoje, segunda-feira, quando você tem sempre a sessão aberta para você subir e fazer o seu discurso, certamente não teve sessão. Exatamente por conta desse imbróglio acontecido no final de semana e esse vídeo que viralizou do ministro Gilmar Mendes. Aí eu vou ter que esperar para amanhã. Veja o Brasil, o que está acontecendo. Isso é no mínimo estranho, presidente Pacheco. É estranho. Olá, senador. Boa tarde. O senhor é autor de um requerimento que faz o pedido para que seja ouvido o cidadão português, Sérgio Tavares, sobre o problema que ele teve aqui no aeroporto de Guarulhos. Por que foi necessário fazer esse requerimento? Em primeiro lugar, esse era um dos assuntos que eu ia tratar na sessão agora, não deliberativa dessa tarde, na segunda-feira, que foi cancelada, acredite se quiser, por falta de alguém da mesa para abrir a sessão. O que eu considero um desrespeito não é só comigo não, nem com os outros senadores que aqui estão, mas com você, brasileiro. Eu quero deixar muito claro que nos 200 anos do Senado, no bicentenário, isso nunca aconteceu. Uma resolução que teve no ano passado, que você precisa ter na mesa alguém que faça parte ali daqueles cargos escolhidos pelo presidente para poder abrir. Antigamente, qualquer senador, um ou dois, poderiam abrir a sessão. O parlar, a gente denuncia certas coisas, a gente iria falar sobre assuntos incômodos. Me parece até um boicote à oposição esse tipo de situação ocorrer. Então, é uma vergonha, né? Vou falar com o presidente do Senado para fazer uma revogação dessa resolução que não é democrática, né? E que faz com que, por exemplo, hoje eu ia falar dos 10 anos da Lava Jato, que completaram ontem. Ia falar sobre os 5 anos do inquérito do fim do mundo, que coloca o país de joelhos, que é uma humilhação com o cidadão brasileiro, porque é irregular. É algo que tem colocado o Brasil numa insegurança jurídica absurda, num caos institucional, por omissão dessa casa. Ia falar também sobre a questão dos próprios 200 anos do Senado Federal, né? Mas a sessão foi suspensa, né? Não, aliás, nem teve sessão. Então, a gente querendo trabalhar e não pôde, num exercício importante. Sobre amanhã, que era outro assunto que eu ia colocar, nós vamos aqui receber o diretor da Polícia Federal, um requerimento de minha autoria, para entender o que está acontecendo com o Brasil. Nós já viramos uma republiqueta, ditadura escancarada, porque não dá para entender como é que se para um cidadão português por 5 horas no aeroporto, se leva para um local, se faz perguntas que nada tem a ver com imigração, se faz perguntas sobre política, sobre STF, sobre ministro da Justiça. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É correto isso? Já imaginou? Você chegar em outro país e receber um monte de pergunta sobre a sua opinião? Acorda, a gente precisa acordar. Então amanhã nós vamos ouvir, eu quero convidar você, brasileiro, eu ia falar isso agora da tribuna, infelizmente não pôde, mas eu quero convidar aqui na TV Senado, para que você possa amanhã assistir, 11 horas da manhã, quem puder de Brasília, vir aqui, será muito bem recebido, que a gente possa entender que procedimento da Polícia Federal é esse de perguntas políticas, que mais parece uma perseguição ao espectro de direita e conservador daquele jornalista que veio cobrir uma manifestação aqui no Brasil, lá na Avenida Paulista, e também um evento do Senado. Ele deu entrevistas dizendo que vinha cobrir um evento do Senado e foi recomendado ir embora. Ele não chegou nem a vir a Brasília, depois do constrangimento que aconteceu, ele foi recomendado, vaza. Então, o país aqui está numa situação muito delicada e a gente precisa lutar com todas as forças para que a verdade venha à tona e para escancarar o que está acontecendo. Muita paz. Reforçando o convite, então, senador, quem quiser participar ou assistir na Comissão de Segurança Pública, 11 horas da manhã, transmitido pela TV Senado. Assista e tire suas próprias conclusões. Eu tenho uma lista de perguntas para fazer à Polícia Federal, que, repito, é uma instituição importante.
do país, que tem uma história fantástica, mas a gente quer entender que tipo de interferência está tendo nela. Aliás, eu tenho uma PEC para dar independência à Polícia Federal, mais do que na hora de ela entrar em pauta, para ter essa autonomia, para não ter nenhum tipo de interferência política, que me parece. Amanhã nós vamos saber que houve alguma coisa muito estranha na chegada desse cidadão português para cobrir uma manifestação legítima do povo brasileiro insatisfeito com tudo que está vendo aí. Obrigado pela entrevista, senador.